Olá, famílias, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui dando start em um novo projeto da Ressignificar. Nós estamos iniciando o nosso podcast. Esse podcast, ele surgiu através dos grupos de estudos que as nossas equipes realizam. Cada especialidade realiza grupo de estudo com os terapeutas. E hoje nós vamos iniciar com a nossa equipe de terapia ocupacional. Estamos aqui hoje com a Isabela, nossa supervisora técnica, Júlia e o Matheus, mais conhecidos como os tios e tias. Bom, o tema de hoje é sobre a sobrecarga das famílias atípicas com os cuidados com as nossas crianças. Vou deixar a nossa supervisora técnica explicar um pouquinho da onde que veio esse tema. E aí, Isabela, me explica aí como que surgiu isso, como que foi pensado nesse tema, o que vocês têm falado sobre isso? Olá! O grupo de estudos surgiu de uma necessidade da nossa equipe de ter um olhar mais cuidadoso para essas famílias que chegam até a gente. Então, quando a gente recebe uma família, a gente olha com muito cuidado para essa criança que chega, né? A gente tem uma boa recepção com as famílias também, mas a gente fica com um olhar muito preso nas crianças, né? Nas ocupações das crianças. E a gente, ao longo do tempo, foi percebendo a importância de trazer as famílias para esse cuidado de uma forma um pouco mais intensa mesmo, né? Para a participação da família com a criança. E nesse grupo de estudos, né, surgiu até o termo que o Matheus trouxe, das ocupações parentais, né? Que é também olhar para as ocupações da família, tanto quanto a gente olha para as ocupações das crianças. Então, eu vou pedir para o Matheus trazer um pouquinho mais sobre esse tema. Claro. Acho interessante também dizer das ocupações parentais, especificamente em questão da mãe, porque assim, a gente percebe que a mãe é o principal foco de cuidado dessas crianças, né? Assim, por mais que o pai também participe disso, mas a gente sabe que a mãe tem o maior vínculo, porque ter gerado a criança, ter mais isso culturalmente, essa responsabilidade sobrecai sobre essa mãe. Inclusive, aqui na clínica, né, acredito que em outros espaços também, são muito mais presentes. Sim. Mãe, acredito que vocês vão falar sobre isso. Sim, sim. Mas assim, nós lidamos muito mais com mães do que pais, né? Temos pais presentes, mas... E contando que existem diversos estudos que pais, assim, acabam abandonando os filhos, família por conta disso. Não só necessariamente no caso do autismo, qualquer tipo de como paralisia cerebral, né? Isso acaba tendo um impacto, uma ruptura social desses indivíduos ali e toda uma constituição familiar, isso acaba caindo por terra. Né? Acho que é importante estar iniciando essa conversa aqui com vocês, falando mais sobre as ocupações, né? Qual a importância dessas ocupações. E para começar, gostaria de esclarecer que as ocupações, inicialmente, começam com uma pequena atividade. O que são as atividades? A gente classifica na terapia ocupacional, como a própria nossa Associação Americana de Terapia Ocupacional, né, nossa OTA, classifica como as atividades diárias, né, que são as AVDs, e as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária. As atividades diárias, elas são coisas assim, relacionadas até mesmo com cuidados pessoais, cuidados próprios, como tomar banho, higiene pessoal, alimentação, né? Então já são relacionadas às atividades que estão para o próprio cuidado individual. Já as AIVDs já se expande mais esse olhar, como, por exemplo, andar na rua, por exemplo, gestão financeira, cuidados com as próprias crianças, né? Isso já é uma AIVD. E gostaria também de atentar que as crianças também fazem essas AIVDs. Né? Por exemplo, cuidados domésticos. Por mais que seja com suporte, com o olhar de outro adulto que esteja ali, mas essas crianças podem realizar esses cuidados dentro de casa. Né? Então, eu já vou começar com uma pergunta aqui para vocês. Muitas vezes, quando a gente realiza uma anamnese, né,
as famílias perguntam, né? O que é terapia ocupacional? O que é terapia ocupacional? Por que a terapia ocupacional vai auxiliar o meu filho que recebeu um diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Que a maioria dos nossos pacientes são autistas, né? Então, o que a terapia ocupacional vai ajudar no desenvolvimento dele? Bom, a gente explica sobre as AVDs e etc. Mas, como eu estou aqui com os 3 especialistas, né? Então, vamos supor que eu seja agora uma mãe, né? Ah, Matheus, meu filho recebeu um diagnóstico de autismo. A terapia ocupacional vai ajudar no quê? Até estendendo, não vou retornar para isso, mas hoje nos laudos a gente vê muito terapia ocupacional com integração sensorial. Que eu acho que, né, são coisas, não que são coisas diferentes, mas são... É uma abordagem. É uma abordagem, vão ser traçados objetivos diferentes ali, né? E aí eu acho que seria bacana vocês explicarem um pouquinho isso pra gente, assim. Claro, acho que é importante adiantar, porque as pessoas acham que vou num profissional que trabalha com integração sensorial. Então, é uma pessoa integralista sensorial. Não. É terapeuta ocupacional. A gente está pensando na integração sensorial específica para as ocupações. O que, por exemplo, uma criança com uma sensibilidade tátil vai impactar nas ocupações? Né? Vai impactar, por exemplo, de brincar, por exemplo, numa praia, que é uma rotina que a família gosta muito dessa ocupação, gosta muito de estar nesses ambientes, e isso vai trazer um impacto, porque se não tiver, não tem por que trabalhar, né? Mas se nesse caso tem um impacto, a criança não consegue dar um abraço numa outra pessoa porque tem uma questão sensorial tátil, e não consegue ter esse toque físico, esse toque. Então, isso vai impactar. Às vezes, pode impactar também na própria escrita dessa criança, de discriminação sensorial nessas mãos. Então, a gente está sempre pensando o que essa questão sensorial, seja tátil, seja vestibular, seja proprioceptiva, seja... Auditiva. Exato. O que está impactando nas ocupações desse indivíduo? Porque... isso que é a nossa principal base, é o nosso coração, digamos assim, nosso eixo de terapia, do nosso trabalho é pensar na ocupação humana. E só para concluir minha frase sobre essa questão da ocupação humana, a ocupação humana é um conjunto de atividades significativas para esse sujeito. Então, por exemplo, a gente o brincar de uma criança, já que estamos falando de crianças aqui, né? A criança, ela corre. Correr necessariamente é uma ocupação? Depende. Correr, somente correr, pode ser somente uma habilidade que a pessoa tem. Mas se a gente botar um contexto, a criança corre no parquinho com seus amigos, então tem todo um contexto que reúne um significado, um propósito, e que torna aquela pessoa pertencente àquele contexto que está ali. Então, a ocupação está nesse entorno desse indivíduo. Entendi. Eu costumo dizer, fazer um comparativo, né? Que as ocupações, a gente fala sempre de crianças e adultos, né? A gente faz esse comparativo. Então, que o brincar para a criança é tão importante quanto o trabalhar para o adulto. Exato. É nesse nível de importância. Então, para a gente, chegam crianças com dificuldades simples de, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos que não consegue escovar o dente. Talvez por uma disfunção sensorial ou por alguma outra questão que esteja atravessando, né, o desenvolvimento dessa criança. E é uma coisa muito simples pra gente, né, enquanto adulto, ou para uma criança típica, e para uma criança típica é muito difícil. Então, a gente, enquanto terapeutas ocupacionais, entra nessa parte de tentar entender por que essa criança tem essa dificuldade para uma coisa que é tão importante para ela, né, para constituí-la como sujeito mesmo, para ela se tornar um adolescente, um adulto independente, o quanto mais for possível, e ajudar essa família a entender também para poder atuar no dia a dia, na rotina dessa criança. Né? Essa família que está a maior parte do tempo com a criança. Perfeito.